Então, bom dia, minha querida. A gente Bom dia. trouxe um pastorino para a gente, minuto de sabedoria. Vamos começar logo pela prece. A bola é sua. Tá. A mensagem de hoje diz o seguinte: mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminhe para a frente, alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. Então, o pastorino hoje diz que nós vamos vencer, né? Temos que Então, ter resiliência, tranquilidade, equilíbrio. que chegaremos lá. Não sabemos quando, mas chegaremos. Isso que é importante. Tá, então vamos à nossa prece, Cris? Por favor. Então, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai Supremo, que quer sempre o melhor para cada um de nós, embora muitas vezes nós não entendamos, mas Ele é um Pai de amor infinito, que cobre todos os seus filhos com muita serenidade, com muita tranquilidade, e espera que cada filho decida por si só, já que temos o livre-arbítrio. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial e aos benfeitores espirituais, por mais essa oportunidade do Evangelho, na qual podemos estudar o Evangelho, aprender e usarmos ele na nossa vida cotidiana, para nos tornarmos melhores e mais conscientes da nossa tarefa junto ao Pai Celestial. Senhor Jesus, abençoe cada irmão que esteja necessitado no planeta Terra, que esteja doente do corpo físico, ou do corpo mental, ou até mesmo espiritual, Senhor. Que ele possa se sentir acolhido nesse instante. Abençoe os seres da natureza também, Senhor. Abençoe a cada um que aqui se encontra, pois nós todos precisamos do teu amor e do teu carinho. Abençoe as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, aquelas que estão em locais de extrema violência, Senhor. Que elas possam sentir a tua presença junto a ti. Aquelas que não têm um teto para se abrigar, que elas também possam se sentir acolhidas neste instante, Senhor Jesus. E pedimos ao médico, aos médicos do espaço, que fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E assim pedimos a tua permissão, Senhor, para fazermos mais um evangelho abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Cris? O tema de hoje é Mateus, está no Evangelho de Mateus 3, capítulo 3, versículo 1 a 6, que fala assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. É a mensagem de hoje. E aí, nas minhas pesquisas, eu não achei nada em específico de Emmanuel, mas eu achei, pelo estudo aprofundado da doutrina espírita, que fala da religião à luz do espiritismo no site da FEB, e ele vem falando sobre João Batista, porque ele vem citando essa parte. A interpretação é a seguinte: João Batista é conhecido como precursor, aquele que viria antes de Jesus a fim de lhe preparar o caminho.
Foi ele quem batizou o mestre e o designou como Messias. João Batista foi o grande missionário de Jesus, porque o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Historicamente, ele é conhecido como primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, nascido em circunstâncias extraordinárias, em decorrência da gravidez da sua mãe em idade avançada. João Batista foi o clamante do deserto, operário da primeira hora. Ele é o símbolo da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com suas próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que ele disse, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos, né? Jesus disse isso por conta disso. João representa aqueles que estão empenhados na luta pela reeducação espiritual, sob o império da lei de causa e efeito. São conhecidos como legalistas da lei de Deus, que se adotam posturas extremadas, transformam-se em fanáticos e exageradamente ortodoxos. Aí ele fala que o arrependimento é, pois, a base da melhoria espiritual. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto que, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo a vida terrena, não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito que temos da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. Sabemos que sem o arrependimento não ocorre a regeneração do espírito. É necessário reconhecer as faltas cometidas e se preparar para repará-las. Nesse sentido, Emmanuel fala: o remorso é a força que prepara o arrependimento. Como esta é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas. O remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada de Deus. Aí ele fecha aqui e tem mais 2 parágrafos só. Até João Batista, a tentativa de se obter paz interior estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações de cultos externos, sacrifícios, holocaustos, oferendas, santificação de sábado. Com Jesus, verificamos que Deus não está assentado no altar dos templos religiosos, mas que se encontra em todo o universo e no âmago do ser humano. Aí depois ele continua a outra parte, então não adianta. Mas eu falei, é bem reflexivo, né? Para a gente ver o nosso interior, fazer a modificação, coisas que a gente já vem estudando há um tempo atrás, né? Sim, essa passagem vai falar bem de quem era João Batista como arauto, né? E aquele que batiza, vem falar bem do batismo. E é interessante que até João Batista, eu diria até mais um pouco, até o Cristo legitimar o batismo de João, a Cristo entrando, legal. Porque é Jesus que vai legitimar esse batismo do João e transformar nesse novo batismo cristão pela água. Porque até então, o batismo do israelita é feito através da circuncisão, né? Aí, a partir daí, vai haver essa separação, que é o batismo joanino, tem outra materialidade, outra feição. E eu diria também outro significado. Então, vamos lá, vou falar um pouco aqui. Primeiro, vou ler o que eu consegui achar do Pastorino. Eu vou até falar que eu acho que eu mesmo entendi errado, porque acabei fazendo do 1 até o 16, mas aí eu não vou fazer todo, porque ficou realmente um estudo bastante longo.
Vou fazer só a primeira parte mesmo, que vou falar de João e um pouquinho do batismo. Vamos lá. João vivera retirado entre os essênios. Os batismos ou mergulhos nos essênios serviam para a iniciação de novos membros, pelo qual se tornavam iniciados ou purificados. A palavra batismo significa realmente mergulho, e o verbo batizar tem o sentido de reforma mental. Não é, pois, um arrependimento, no sentido de chorar o mal que praticou, mas sim a modificação radical dos pensamentos, da mente e do comportamento, a reforma mental. O estudo do simbolismo nos leva a diversas conclusões. Em primeiro lugar, verificamos que as anotações e datas e cronologias são dadas em relação a João, e não a Jesus. Com efeito, João representa a personalidade, que ainda está sujeita a tempo e espaço, ao passo que Jesus, a individualidade, que transcende tudo isso e vive na eternidade, sem datas e sem pontos de referência. João, a personalidade, falava ainda no deserto de individualidade, exortando as criaturas, ainda no plano animalizado, à reforma mental, a fim de renunciarem à inferioridade e renascerem pela água, em nova personalidade. O mergulho, pois, é um renascer simbólico, como se a criatura entrasse no ventre materno da Mãe Terra e de lá saísse purificado dos erros das existências anteriores. Nova criança, homem renovado. Todos os que já estavam no plano do louvor de Deus, que é a Judéia, plano de louvor de Deus, a gente até já viu isso, a significação do nome Judéia. E na visão da paz, que é a significação do nome Jerusalém, ouviam a voz a clamar e iam em busca do mergulho para o novo nascimento. Aí ele vai falar muitas outras coisas, vai falar aqui dos fariseus e dos saduceus. Isso tudo aí eu vou pular. Deixa eu ver aqui para onde é que eu vou. Ele vem falar aqui que o esclarecimento de João é taxativo, aí um pouco mais adiante, quando ele diz que eu batizo pelo fogo, mas que aquele que vem depois de mim vai batizar pelo fogo. Eu batizo pela água, mas aquele que vem depois de mim vai batizar pelo fogo. Aí ele vai falar do quanto ele é ainda só o começo, ele é aquele que vem é tão superior a ele em tudo, que ele vai demonstrar essa diferença toda, mas também não vou falar isso, porque a gente não entrou no batismo de Jesus. Deixa eu ver onde é que eu vou para ainda falar dele. Só de João, sem entrar em Jesus. Vou chegar aqui embaixo, tá? Porque ele vai falar o seguinte, o conhecido batismo deve ser entendido no sentido real e pleno da palavra original grega. Mergulho. Com efeito, é um mergulho consciente na presença de Deus, dentro de nós, em nosso coração. Mergulho esse que dá o desenvolvimento pleno à individualidade, ao espírito. Mas esse não é o espírito como a gente vulgarmente entende, como sendo, digamos, o espírito que é a alma quando está encarnada no nosso corpo físico. Não, esse espírito que ele coloca com E maiúsculo é essa individualidade, essa centelha divina que a gente tem dentro da gente, tá? Que ele fala, dá o desenvolvimento pleno à individualidade, ou seja, ao espírito. João, a personalidade, só realiza o mergulho na água, isto é, o mergulho exterior, mas Jesus, a individualidade, veio exemplificar-nos o mergulho no fogo, da centelha divina em nosso coração. Quando a criatura dá esse mergulho profundo, o Espírito de Deus desce sobre ele e nele permanece, porque a união é definitiva e absorvente. Aí ele vai falar na forma da pomba, que é percebida pelo Batista, e é só pelo Batista, e ele vai falar também que é só João que vai perceber aquela coisa que tem de abrir os céus e desceu a pomba e falou, veio uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, que nele eu me reconheço, que ele vai também falar que isso tudo é muito normal em qualquer sessão espírita, que são fenômenos de
clareaudiência e de clarividência. E que o Batista ele é considerado um dos maiores médiuns desse tempo de Cristo na Terra. Eu também acho que não vou entrar muito nisso, porque não tem muito sentido, porque eu também vou de novo para a parte já do batismo de Cristo. Eu vou até ficar por aqui para a gente comentar essa coisa do batismo. Ficou bem claro aqui para mim isso que eu queria comentar, que eu não coloco o batismo como um arrependimento em si. Não é só a pessoa se arrepender dos seus pecados realizados e não vou fazer mais, não. O batismo seria uma renovação total, uma renovação mental, uma renovação de sentimento e tudo. É aquele momento em que ele faz esse contato com Deus, com a sua chama crística, e tem a decisão consciente de mudar o modo como ela pensa, sente, se expressa no mundo. Ou seja, como se fosse uma ruptura. A partir daqui, eu me considero e passo a agir como filho de Deus consciente. Porque antes disso, todos somos filhos de Deus, mas ainda sou inconsciente. Ainda me deixo guiar pelas minhas emoções, pelas minhas sensações. E eu falo emoções, sensações e não sentimentos, porque tipo assim, antes daqui, eu ainda me deixo levar pela minha parte animalizada. Eu ainda sou aquele que se deixa levar pela vida material. E a partir desse batismo consciente, essa aceitação, esse contato com o seu Cristo eterno, não. Todo o meu eu vai passar a ser voltado para esse novo caminhar, esse atuar, sentir e pensar como criatura, como filho de Deus consciente. E aí eu vou fazer uma das grandes viagens da Cris, tá? A Cris aqui vai fazer um viajadão, que você sabe que eu adoro fazer umas viagens, que quando eu estou estudando, eu sempre linko as coisas com o que a gente está vivendo nesse momento. Eu hoje, particularmente, aliás, desde ontem eu estou vendo no noticiário, agora o início da reunião de Glasgow, que é a discussão sobre a questão do planeta, né? O clima no planeta. Aí, Pri, eu pensei nessas duas coisas, esses dois momentos muito importantes que a gente está passando, que a gente está acabando uma pandemia, 2 anos em pandemia, que a gente até já combinou aqui, chegou à conclusão que é um momento da interiorização e reflexão individual, no plano individual de cada um, essa interiorização como foi compulsória mesmo, todo mundo foi obrigado a isso, mas também no plano, digamos, como espécie mesmo, com a humanidade toda tendo que voltar para si mesmo, refletir sobre muita coisa, e agora essa coisa da crise ambiental. Aí como é que a crise linka isso no batismo? Isso que eu acabei de falar, é a coisa do batismo consciente. Só que nessa questão do batismo consciente não foi uma questão de escolha pessoal. A conjuntura planetária de pandemia e clima e tudo mais acaba levando a gente a essa decisão de batismo. E é uma decisão assim que nessa questão não é aquele batismo da onde até ele faz ali uma metáfora bacana, que é como se o homem desse um mergulho no ventre da terra e saísse um homem renovado. E por escolha, por uma questão evolutiva, e escolhe naquele momento fazer isso. Não. Eu acho que, como espécie, a gente está num momento em que não tem escolha disso. Ou se faz isso, se renasce com uma nova humanidade, com visão diferente do que é existir até aqui, porque a nossa visão de existir até aqui não funcionou, levou a gente a esse impasse, porque nós estamos num impasse existencial de sobrevivência enquanto espécie. Ou então, não vai ser de nada desse. Se a gente não aceita esse batismo, a gente deixa de existir. A humanidade vai deixar de existir a médio prazo, porque as mudanças climáticas vão levar praticamente à nossa extinção. Então, a gente está sendo novamente, compulsoriamente, não por escolha própria, mas compulsoriamente levado a abraçar esse novo batismo, essa renovação, como ele fala, mental, que é de pensamento, de ação, de postura, como humanidade de postura. Ou a gente muda totalmente a nossa postura, a nossa relação do que é viver, porque o nosso viver até hoje tem sido como no âmbito do batismo individual. Enquanto eu vivo individualmente a minha vida material, preocupada com as minhas coisas materiais,
eu não posso dizer que aceitei esse batismo. Eu não posso dizer isso, porque ainda estou na vida material. E nesse plano assim de humanidade, e se nós continuarmos com essa vida de progresso material, usando a energia decorrente do carvão, produzindo efeito estufa, tudo isso, se a gente continua nesse momento, a gente não sobrevive como espécie. Então, esse batismo é compulsório. De existir agora, parar para pensar no plano individual, quando a gente para pensar primeiro no plano espiritual para continuar evoluindo, no plano existencial, como espécie, a gente tem que começar a pensar em se programar e evoluir no plano ecológico, como o planeta como um todo. O que eu posso usar como energia que não vá ferir o planeta? É aquela coisa, eu diria mais, até nesse batismo exterior que a gente vivencia, que sabe esse batismo que eu posso dizer que é exterior e ele é até inócuo para a alma. Quando a gente pega a criança, leva numa igreja, numa religião qualquer, ou mesmo no judaísmo, que você vai lá colocar a criança para ser circuncisada, e aquilo é como quase uma apresentação à religião que você pertence. Olha, ele vai participar disso, mas aquele serzinho, ele não tem consciência nenhuma daquilo. Como a evolução espiritual desse serzinho não vai fazer nenhuma diferença esse ato. Então, acho que esse batismo como espécie que a gente está obrigado a ter que ter agora, né, agir nesse sentido, é como desse serzinho, porque é aquela coisa que nós somos obrigados a fazer, mas ainda sem a consciência. Tanto no plano assim, global, de governos, razões, nações, como no plano individual de cada cidadão. A gente vai ser obrigado a fazer coisas, mas sem ter a consciência de que isso é necessário para a gente também evolutivamente e espiritualmente. É aquilo que eu venho falando há muito tempo, que a humanidade precisa, em algum momento da sua existência, da sua evolução, ocupar esse espaço de co-criador do Cristo como tutores do nosso planeta. Nós não somos racionais para dominar o planeta, nós somos racionais para defender a vida no planeta, para fomentar a vida nesse planeta, e não para usufruir dela. Então, esse momento de batismo que a gente está passando agora, como espécie, ainda é do bebezinho, sem consciência, mas ainda assim necessário. Viajei legal agora, não viajei? Estava sem som. Se for pensar, é essa questão mesmo, né? A transformação que é necessária ser feita, não tem como fugir. Ou faz, né? Pensando no planeta como um todo, pensando no ser humano, né? Pensando nas espécies. Tem que pensar num todo, né, Cristina? Porque o planeta vive, né, sem o ser humano, mas o ser humano precisa do planeta, né? Então ele tem que cuidar da melhor forma possível. E com isso ele vai ter que trabalhar uma série de imperfeições. E é com esse batismo mesmo, essa questão do batismo, né? Não o arrependimento eu entendo como sendo o primeiro passo. Você se arrepende, você sabe quais são os seus erros e onde você deve melhorar. Mas a transformação é necessária, né? Não só arrependimento, porque senão não resolve. Não adianta você se arrepender do que você fez, mas não tomar essa atitude de modificar a direção do seu pensamento, da sua vida, das suas ações. É isso também, por isso que eu comparei com a coisa da humanidade. Não adianta porque a gente já fez agora, é modificar mesmo, é ir em outra direção. Eu venho nessa direção, me arrependi. Não adianta me arrepender e continuar. É me arrepender e, opa, parei e vou para o outro lado, porque por ali não estava dando certo. Não é por ali, é pelo outro caminho. Ou de repente até deu certo até um ponto, mas é tipo assim, você chega naquele ponto que não tem mais. Você para retornar para fazer uma mudança total. Para outro lugar. Porque também me parece isso também, Pri, a gente até discutiu isso, acho que até no estudo passado, aquela coisa do planeta Terra abrigar várias humanidades. Tá? Eu quero crer que a parte mais velha do planeta, quer dizer, a humanidade já está há mais tempo aqui, já está num nível em que o bem predomina sobre o mal.
O mal existe nessas sociedades, é claro, mas o bem já predomina totalmente. Essa sociedade que tem seres como essa menina, a Greta, que já está lá, é uma criança que já nasce, que ela não está pensando mais no nível individual. Ela não está mais lutando por justiça social, porque onde ela nasceu já existe essa justiça social. Não há mais a coisa do indivíduo, não é mais uma briga pelo indivíduo, é uma briga aí pela sobrevivência e o bem-estar do planeta todo. Não é o indivíduo, não é a sociedade dela em si, enquanto nação. É a sociedade, é a espécie humana. Então, também tem isso. Eu estou fazendo a minha leitura aqui do outro lado da humanidade. Eu estou fazendo essa minha leitura ainda do lado da humanidade que ainda está lutando para ter o que comer, do lado da humanidade que ainda está voltado para a violência, para a promiscuidade, para o egoísmo e para o orgulho. Estou aqui nesse lado da humanidade que o mal ainda predomina. Mas eu sei que esse batismo que está sendo necessário, ele vai partir desse outro lado da humanidade, essa outra ponta, onde o bem já predomina, onde já está se pensando em termos planetários. É uma humanidade enquanto isso, alguém que precisa cuidar do planeta. Eu ainda estou aqui do outro lado, que a humanidade ainda não tem esse senso, e que ainda é o indivíduo cuidando da própria sobrevivência e das suas necessidades individuais, ainda cedendo a todo tipo de animalidade, que vai desde a violência, sexualidade exacerbada, aos vícios, e tudo aquilo que a gente vê que ainda predomina do mal. Mas tendo consciência, graças a Deus que eu estou aqui, mas eu tenho consciência de que é necessário, sim, abandonar tudo isso e se ter essa outra visão. Ali, esse outro universo, que infelizmente não é o meu dia a dia, não é o meu entorno físico, mas já passou a ser o meu entorno mental, que eu já me sinto ali, eu concordo com isso. É hora de se viver outra coisa, de se mudar, de se fazer cada um os seus pequenos sacrifícios, que são todos físicos, para salvar o planeta. E, nesse sentido, eu estava pensando até nisso. Outra coisa que eu tenho reparado também aqui no Brasil, né, aqui desse outro lado da humanidade, ontem, acho que foi ontem, anteontem, que você tem no Google, você abre o celular, o Google vai te mostrar um monte de coisa, né? Notícias geralmente ligadas para que te interessa, mas são notícias do Google. E ali já está se falando muito do dia do veganismo, falando muito do vegetarianismo, a coisa do deixar de comer carne. E outro dia também eu vi no perfil do Instagram uma reportagem da BBC também sobre esse problema da crise climática e a pergunta o que se fazer. E eu mesmo fui lá e comentei, entre outras coisas, acaba com a pecuária. Gente, o ser humano não precisa mais comer carne de animais. Não tem essa necessidade. Você já tem ciência suficiente para que esse déficit de proteína seja suprido de outra forma. E essa indústria da pecuária, ela é extremamente poluente, formadora de efeito estufa, ela é danosa ao meio ambiente. Mas é o tipo de sacrifício que eu estava falando, sacrifícios individuais, que, infelizmente, boa parte da humanidade não está disposta a fazer. Não, sabe, é isso que eu falo, o lado de cá, de quem ainda está animalizado. Você não pede, de repente, para um cachorro soltar seu osso. É meio assim, entendeu? Então, para certos seres humanos, é impensável viver sem carne animal. É simplesmente impensável, porque ele ainda é muito animalizado, ele ainda vive muito essa coisa do corpo. Então, ainda tem, talvez, até necessidades, até energéticas mesmo. Eu diria, de repente, pode ser, eu não tenho conhecimento tanto disso, mas talvez até energéticas mesmo, de ter o contato com aquele cadáver, com o alimento que ele vai tirar daquele cadáver. Porque, em última instância, é isso, gente. É cadáver. Até então, nós comemos cadáver. Muita parte da humanidade desistiu de comer cadáver. Mas parte da humanidade ainda tem isso por hábitos culturais e tudo mais. Mas eu acho que alguns até pela necessidade energética também. Porque aí eu vou entrar até numa outra coisa aqui. Eu me lembro de ter lido numa literatura, eu acho que era do André Luiz,
daquela série dele de livros que ele tem, né? Agora não vou lembrar qual é, mas numa dessas séries ele citava até a coisa do matadouro, que ele diz que se as pessoas tivessem visão espiritual do que acontece no matadouro, elas ficariam horrorizadas. Eu me lembro que aquilo, sabe, bateu fundo pra caramba em mim. Eu fiquei... Porque aí a tua imaginação viaja, né? Aquilo ali, eu acho que ali, de repente, começou a nascer em minha vontade um dia de abandonar o consumo de carne. E também outros tantos motivos. Bom, a Cris está aqui, sabia? A Cris Penido está aqui, ela entrou. Está ali quietinha. Bom dia, como é que você está? Quer abrir o microfone e dar um oi para a gente falar alguma coisa? Não, está quietinha, Pri. Não. Então, olha só, você estava falando da Greta e eu até lembrei do Papa Francisco, né, que ele é muito visionário, a encíclica dele toda falando sobre a importância ambiental e agora ele estava falando a respeito, né, para dar voz aos jovens, porque ele sabe que tem muito jovem com ideias maravilhosas para melhorar. A renovação que a gente já ouviu, que seria mandado, toda uma quantidade enorme de espíritos viriam justamente para ajudar na evolução moral da humanidade. Com certeza ela faz parte dessa turma que foi enviada, né? Com certeza, não só ela, mas tantos outros que ainda vão surgir. A gente sabe que Emmanuel também já está encarnado. Daqui a pouco a gente vai começar a vê-lo na mídia, ele aparecer também com ideias semelhantes. Bem que se aqui no Brasil, de repente, até não seriam ideias tão ligadas ao meio ambiente, mas talvez mais ligadas à justiça social, né? Aqui eu acho que a gente precisa primeiro combater muito do nosso egoísmo, do nosso egoísmo material mesmo, sabe? Principalmente das nossas elites, que querem tudo para si só, que não dividem, a ponto de não quererem dividir nem a oportunidade daquele que não tem conseguir. Ontem eu estava escutando uma palestra do Haroldo, em que ele falava sobre corrupção. Ele fala, a gente reclama dos políticos corruptos, mas não reclama que acha que não é corrupção, pegar 50 centavos de troco e se apropriar desse dinheiro. Aí você burlar a lei, você dá um dinheiro para o guarda para não ser multado. Então, gestos pequenos, não achamos que é uma corrupção. Corrupção é só se roubou milhões, roubou da saúde, roubou do outro. Ele não, aí ele falando justamente sobre isso, né? Coisas simples do dia a dia que acontecem e que você fala que não é corrupção. Ah, não, ele me deu o troco errado, problema dele. Eu estava precisando desse... Aquele todo mundo faz. O que me mata é que todo mundo faz aquele... Como é que é? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. A nossa cultura é essa cultura de corrupção. Eu com os meus alunos outro dia sobre isso, que o Brasil, quando começou a ser colonizado, Portugal esvaziou todos os seus hospícios e as suas prisões e mandou tudo para cá. Então, o Brasil já vai, desde o início da colonização, ele já vem sendo moralmente, a semente já é moralmente comprometida. Muito pelo contrário, vai em sentido contrário à verdadeira moral. Nós somos, sim, o país do jeitinho, o país de um povo... Desculpa, é triste dizer isso, acho que até é meio difícil, e pode ser até complicado dizer, mas a gente culturalmente é corrupto. Culturalmente, por causa dessas coisas. Meu Deus, eu estava ouvindo uma propaganda esses dias, acho que ontem ou hoje, acho que é do KFC, dizendo a mamata não acabou, falando de uma promoção de comida dele. Gente, a mamata não acabou. Que povo faz esse tipo? Eu fiquei pensando, que tipo de povo? Eu tenho uma agência publicitária que faz esse tipo de propaganda. A que tipo de povo está sendo direcionada essa propaganda? E é o que eu digo sempre quando eu falo sobre política. A gente não importa político na Noruega, da Suíça, nem nada.
Eles são brasileiros, e o político é representante do povo. Se o povo não quer um político corrupto, ele tem que abdicar dessas pequenas corrupções. De errou o troco, você viu, fica calado. Se você viu o outro deixar cair dinheiro, ao invés de pegar, oi, aqui seu dinheiro você pisa em cima para pegar depois, de fazer gato de internet, fazer gato de água, fazer gato de luz, tudo isso é corrupção. Não tem o que não ser. É comprar o celular roubado que você sabe que é roubado, comprar o tênis pirata que você sabe que é pirata. Isso tudo são pequenas corrupções que ou a gente abdica disso para poder exigir políticos que não sejam corruptos, ou a gente vai viver nisso em que os menos privilegiados financeiramente é que sempre estão pagando mais o pato. São aqueles que cada vez mais são empurrados em direção à miséria, à necessidade material de toda a obra, de toda a ordem. Mas eu volto a dizer, Pri, a Terra, o planeta, ela tem várias humanidades. Nada, a gente sabe que nada acontece por acaso, certo? Eu não estou aqui à toa, não é à toa que eu estou aqui. Nasci no Brasil e permaneço aqui. A gente tem algo a cumprir nisso. Mas a gente tem, é claro, que lutar sempre para melhorar. E no caso da gente aqui, a gente não vai reformar os políticos. A nossa reforma é nossa. Quando a gente faz e dá o exemplo, é o que nos cabe. A gente é cansado de discutir isso. O único ser pelo qual eu sou responsável é a mim mesmo, e se eu tiver um filho, enquanto ele for menor de idade. Eu tenho a obrigação de criar ele bem e fazer dele um bom ser humano. Mas, além disso, o outro é o outro. Mas a nós cabe reformarmos a nós mesmos. Certo? E esse é o grande problema. Quem está disposto a esse batismo? Quantos aqui estão dispostos a esse mergulho na centelha divina? Quem quer ser realmente filho de Deus, no sentido de filho de Deus, de seguir as pegadas do Cristo, que anulou a si mesmo? Abdicar aqui, no nível evolutivo que nós estamos, abdicar a animalidade é bem difícil, é muito difícil. Até porque, pelo que a gente fala, você tem aqui a realidade, essa realidade que é totalmente materializada, é uma realidade que faz convite e sempre em direção contrária. Eu até estava vendo também, estudando essa parte que fala ali sobre a coisa do batismo, o encontro com essa centelha divina, essa renovação mesmo mental, que aí você não dá mais margem ao adversário, que o adversário coloca como Satanás, como o diabo, essa coisa toda. Não no sentido do mal, mas o adversário do caminho. Então, aqui é como se a gente realmente já vivesse no inferno, porque aqui a gente está no domínio de Satanás, no sentido de Satanás como opositor desse eu profundo divino, dessa centelha divina. Esse Satanás como aquele que mantém você no nível da animalidade, que faz que se te enreda na materialidade, de modo que você ainda não consiga vislumbrar essa evolução, vislumbrar essa possibilidade de esse batismo real, esse mergulho real no teu eu profundo. Concorda? Uhum. É isso mesmo, né? Então, a transformação pelo exemplo, né? Porque aí você dá o exemplo e você vai conquistando as pessoas pelo seu exemplo. Né? E os professores, né? Nós que somos professores, temos muitos alunos e a gente acaba sendo tutores deles, né? Devido às necessidades, a tudo, e você acaba auxiliando uma porção deles, às vezes até sem perceber. Até tem isso também, o fato da nossa profissão como professores, ela é uma honra, é claro, mas também a gente pode dizer que ela é uma baita responsabilidade. Responsabilidade, isso que eu ia falar, é uma responsabilidade muito grande, porque você tem uma série de espíritos, de crianças, de jovens, até de adulto quando você dá, mas vou falar de espírito, uma série de espíritos que vão lá ao seu encontro e que você acaba ajudando, né? E precisa ajudar. E, principalmente, a gente precisa não perverter, porque a gente tem que ter consciência, enquanto está em sala de aula, da responsabilidade daquilo que a gente fala. Porque muitas vezes a gente não fala só na nossa matéria,
a gente fala de outras coisas, até porque eles perguntam, eles fazem, e a gente tem que ter muita responsabilidade sobre aquilo que a gente vai falar, porque a gente, o mal ou o bem, o maior ou menor grau, tem uma certa ascendência sobre aqueles intelectos que estão em formação. Então, também tem isso, essa coisa da responsabilidade da gente. Campos de atuação aos quais nós somos chamados a atuar, né? Então, voltando a dizer, é a questão da responsabilidade individual de cada um, de saber que nós, e somente nós, temos responsabilidade sobre o que é a nossa existência, do que será nosso destino e quem somos nós. Somos os responsáveis, unicamente nós somos responsáveis pela nossa caminhada, pela nossa evolução. E estamos num momento muito importante, não só na nossa evolução individual, mas na nossa evolução enquanto espécie, porque o chamado foi feito. Então, Pri, já apareceu aqui o aviso de que está acabando. Eu vou te pedir para fazer logo a oração de encerramento. Depois a gente vai escolha. Então, mais uma vez, né, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esta oportunidade benfazeja, de esclarecimento, de iluminação, de fortalecimento nos nossos corações, e que possamos fazer essa transformação, Senhor, em nossas vidas, para melhorar a nós mesmos e melhorar o nosso entorno, Senhor Jesus. Que essas bênçãos divinas que foram derramadas sobre os nossos lares, Senhor, possa ser também ventilado para os nossos vizinhos, para aqueles que estão necessitados, para os nossos irmãos que não participaram do estudo conosco, Senhor. Que isso possa ser um refrigério para cada coração necessitado, Senhor Jesus. E assim, vamos pedir a tua permissão, Mestre, para finalizarmos mais um estudo abençoado, que possamos estar conectados com a tua divindade durante a semana, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Pri. Eu vou fazer a escolha aqui rapidinho. Tem uma coisa que eu acho que eu quero comentar aí. Quando você faz a prece, eu sempre estou com a cabeça aqui funcionando, pensando nas coisas. Então, vamos lá. Aqui o Novo Testamento. Mateus 26, 57 a 68. Jesus perante o Sinédrio. Também está em Marcos 14, 53 a 65. Está em Lucas 22, 66 a 71. Está em João 18, 19 a 24. Aí o que eu queria comentar antes de ficar, para ver se fica gravado, é o seguinte. É um momento de decisão compulsória a nível individual e a nível de espécie. A nível individual, a gente sabe porque é a última existência ainda de que a gente possa ter dúvida. Nessa existência, quando a gente desencarnar, a gente vai estar selado o nosso destino, se a gente permanece nesse planeta que evolui, ou se a gente é mandado para um planeta primitivo para recomeçar várias existências dolorosas de um planeta primitivo que a gente sabe, sem tecnologia, sem o básico. Então, é uma encarnação que é de ruptura individualmente, e também cada individualidade nesse momento histórico da humanidade também, que é esse momento também de ruptura da humanidade, que ou ela segue no caminho da destruição, ou ela segue no caminho da evolução dela e de manter a natureza. A natureza vai ser mantida, porque mesmo que se a gente seguir no caminho da destruição, vai ser a destruição só da humanidade. Depois que a humanidade desaparece, o planeta em si vai se restituir, mas eu diria da destruição ou da evolução com o planeta, na direção do planeta. E individualmente a mesma coisa, ou digamos até que autodestruição do caminho evolutivo mais pleno, que aí quem não conseguir vai estar optando
por ser mandado por um planeta primitivo que aí entrar novamente em toda uma roda de sofrimento. Como a gente leu na história, a gente vê o que é reiniciar tudo no planeta primitivo, aí de novo, muita violência, muito luta pela sobrevivência e tudo mais. Então, é um momento decisivo em todos os planos, do individual aquele como espécie, eu diria, nesse meio termo, como sociedades também, né? Cada sociedade decidindo para onde vai. Então, é um momento grave, extremamente grave para cada um e para todos nós, e Deus queira que Deus nos ilumine a todos para que saibamos tomar as decisões certas, incluindo nossos governantes, né? Mas que a nível individual cada um possa compreender que tem que fazer a sua parte. Deus queira, né? Comentar alguma coisa a esse respeito, minha querida? Não, você já falou tudo. Está É uma completo. viajada boa, mas eu acho que é meio coerente, né? Acho que tem... É assim mesmo, é cada um fazendo a sua parte e não tem jeito, né? Tem que melhorar. É esse batismo, entender o que é esse batismo? Esse batismo Essa consciente. transformação, né, de ver a natureza como você como integrante da natureza, né? E não só predador da natureza. E saber que cada ato nosso, até de consumo, tem uma ressonância na natureza. Né? Teve uma manifestação que eu fui com uma amiga, que ela me arrumou o trabalho, porque eu tinha aquela coisa, né, de separar as tampinhas, para dar as tampinhas para quem faz essas coisas todas. Aí ela me falou daquela, sabe aquela argolinha que vem junto da tampinha? Ela corta todas aquelas argolinhas. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque isso aqui eu li num lugar que tem certos golfinhos pequenos que prendem, acabam prendendo o focinho ali. Eu falei, pô, obrigada, agora é mais um serviço, porque agora eu vou pensar sempre Em cortar. em cortar as coisas. É isso, a gente saber que cada ação da gente vai reverberar de certa forma no planeta, né? E tentar melhorar um pouco, contribuir, porque até porque contribuindo para o planeta, a gente está contribuindo para a gente também, né? Pelo amor de Deus, né? Tudo é um encadeamento de evolução de vida nessa nossa casa azul chamada Terra, que é governada por esse ser amoroso que é o Cristo, né? Então, que possamos, em breve, nos autodenominar filhos de Deus e possamos participar da preservação dessa vida. Né? Deus queira que a gente consiga não ser mandado para recomeçar tudo de novo num planeta primitivo. É verdade. Então, Possamos continuar. né? Por aqui, se Deus quiser. A Cris, achando que Cris quer falar alguma coisa? Ela está quietinha hoje. Está quietinho. Então, minhas lindas, só agradecer, falta um minutinho, já está acabando, agradecer de coração a participação de vocês e que, como a Pri diz, que a nossa semana seja iluminada. Tá? É assim. Tá certo. Uma semana abençoada, Cris. Até a próxima segunda. Se Deus quiser, para todos nós. Cris. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.